Então, na verdade, a ViewReview, ela é uma plataforma que monitora os serviços de streaming, tá? O que a gente faz, na verdade? A gente atua com dois caminhos. A gente tem um caminho que a gente foca no nosso consumidor final, que são os assinantes de serviço de streaming, e a gente tem um caminho que a gente foca nos serviços de streaming, né? Então, para os assinantes, a gente criou um aplicativo que tem uma ferramenta que gera recomendações personalizadas, né, dos melhores filmes e as melhores séries para esse nosso usuário assistir. A gente trabalha com uma inteligência artificial e que mescla com curadoria humana, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que entra dentro da ViewReview já foi analisado por uma equipe de especialistas e a nossa tecnologia, que é a inteligência artificial, pegam essas informações e entrega isso para o usuário baseado no gosto pessoal dele, tá? Já para os serviços de streaming, a gente disponibiliza uma espécie de um dashboard, assim, onde a gente é capaz de monitorar todo o mercado do serviço de streaming. Então, o nosso cliente, por exemplo, a Telecine, por exemplo, ela tem acesso a todas as informações da Netflix, da Apple, da Amazon Prime. Obviamente, são informações que a gente coleta dentro do nosso ambiente, né? Então, a gente é um recorte muito interessante, muito relevante do mercado de streaming hoje. Eu dirigi publicidade há muito tempo, dirigi muitos projetos, inclusive para cinema, fiz trabalhos para televisão, e por estar envolvido nesse mercado, eu comecei a perceber uma migração muito grande de todos os players para o streaming, né? Na época que eu tive a ideia da ViewReview, a gente basicamente só tinha Netflix. E eu comecei a ver uma dificuldade muito recorrente, principalmente nas redes sociais, das pessoas que assistiam a Netflix, porque elas perdiam muito tempo para encontrar o que elas queriam assistir dentro da plataforma, e muitas vezes o que elas assistiam não era exatamente o que elas gostavam, né? E aí eu comecei a entender que, essa dor, ela ia só se potencializar, porque com a chegada de mais serviços de streaming, a gente ia precisar criar uma ferramenta que facilitasse a nossa navegação e, obviamente, fosse muito assertivo nas nossas indicações para que a gente não perdesse tanto tempo de pesquisa, né? Então, imagina só, se só com a Netflix, isso é um dado do Facebook IQ, se só com a Netflix as pessoas perdiam, em média, 30 minutos para encontrar o que ela ia assistir, imagina quando ela assinasse 2, 3, 4 serviços de streaming, né? Então isso ia ficar inviável, assim. Então foi aí que eu comecei a desenvolver uma forma de que rapidamente o nosso usuário, clicando em duas ou três informações, encontrasse aquilo que ela quer assistir. Obviamente, com o tempo, a gente foi entendendo que a tecnologia poderia transformar essa ação ativa do nosso usuário em uma ação extremamente passiva, porque a gente já ia entender o gosto dele. Então, a tecnologia ia entregar de bandeja para o cara exatamente aquilo que ele quer assistir, sem ele perder tempo nenhum, e não importa quantos serviços de streaming ele assinasse, porque a gente segue uma linha de ranqueamento onde a gente vai entregar sempre o que tem de melhor para ele, não importa onde esteja, entendeu? Então é muito legal, porque dentro da ViewReview você encontra o que você quer assistir, independente do serviço de streaming, porque está tudo lá. Obviamente que a gente está muito focado no entretenimento, né? A gente, assim, o nosso maior propósito é fazer com que as pessoas se divirtam mais e percam menos tempo em coisas que elas não deveriam perder, né? Então tem muita gente que senta na frente da televisão, perde meia hora pesquisando, escolhe o que vai assistir, dá 10 minutos e está dormindo, né? Então, assim, a gente pensa muito na qualidade do entretenimento que a gente quer entregar para as pessoas, de fato, pensando no que ela quer assistir. E aí, pra gente, não importa muito o que ela quer assistir. Importa que ela tenha um filme ou uma série boa, e por isso que a gente faz questão de fazer análise, e a gente faz análises
baseado em elementos técnicos, em elementos artísticos, para que a gente até possa criar uma certa audiência com uma visão um pouco mais ampliada. Então, a gente cita em determinados reviews elementos técnicos de escolha de lente ou de tipo de enquadramento, elementos artísticos, o que o diretor quis conceitualmente com aquela escolha, como está a interpretação de determinados atores, porque, de alguma forma, a gente quer fazer com que a nossa audiência, os nossos usuários, vejam aquele conteúdo de uma forma bastante ampla, né? Para que eles tenham informações para discutir com os amigos, para discutir com a parceira, ou para discutir em rede social, com um pouco mais de embasamento, né? Obviamente que a gente não tem a intenção nenhuma de formar um público especializado, um público crítico no sentido literário da palavra, tá? Mas a gente quer que esse nosso usuário veja aquele projeto de uma forma diferente, sabe? Que ele seja capaz de se apegar aos pequenos detalhes e de que isso, de alguma forma, impacte na sua experiência de assistir aquele filme ou aquela série. A gente está vivendo um momento muito particular, porque tudo é muito novo para a gente. Né? Se a gente for parar para pensar que há 4 anos atrás, no máximo, a gente tinha basicamente só um player, que era a Netflix, é tudo muito novo. Né? A Amazon Prime Video chegou há 2 anos atrás, com mais força. Esse ano que chegou a Disney, ano passado que chegou a Apple, a HBO mesmo, ela criou o seu serviço de streaming independente há 2 anos atrás, sabe? Então, assim, é um mercado muito novo. A gente vem de uma cultura onde a gente seguia uma programação 100% linear, onde se a gente perdesse um determinado programa, a gente não tinha como assistir, porque aquilo era linear, sabe? Então agora a gente tem a possibilidade de assistir tudo que a gente quer, na hora que a gente quiser, e se a gente quiser parar e voltar, a gente pode. Então, pode parecer até um pouco maluco isso que eu estou falando, até pela velocidade com que tudo acontece, mas a gente vive uma disrupção muito recente, sabe? Então, assim, as pessoas ainda, elas estão aprendendo a consumir streaming, né? Então, elas ainda não entenderam que criar um portfólio baseado naquilo que elas mais gostam de assistir é a melhor estratégia para você consumir esse tipo de tecnologia, né? Então, assim, se eu gosto de filme independente, por exemplo, talvez a HBO Go não seja uma plataforma de streaming bacana para mim, mas se eu gosto de séries policiais, talvez a HBO Go seja melhor. Então, eu acho que existem determinados aspectos ainda que o grande público ainda não foi capaz de perceber. Então, hoje, o grande público está muito atrás do volume de catálogo, de lançamentos impactantes, e muitas vezes eles esquecem que focar em determinados nichos vai fazer com que a experiência dele seja muito melhor, com que ele assista coisas que ele vai gostar com muita mais frequência, né? Agora, como que a VReview pode ajudar nesse processo? Facilitando esse caminho, né? Então a gente quer facilitar o caminho. Então quando você entra na VReview, a gente indica os filmes baseados nos serviços de streaming que você assina. Mas a nossa tecnologia, ela é capaz de perceber, baseado nas informações que você vai nos dando conforme você vai navegando, que você pode gostar de um determinado filme, uma determinada série, que está num serviço de streaming que você ainda não assina. E a gente te mostra. Quando o match é muito alto, a gente te mostra. Olha, você ainda não assina esse determinado serviço de streaming, mas a gente encontrou algo que você pode gostar. Se aquilo vira uma certa frequência dentro da tua percepção, dentro do nosso aplicativo, talvez seja melhor você começar a assinar aquele serviço de streaming, porque é lá que vai ter o conteúdo que você mais gosta. Então a gente tenta, de uma forma ou outra, facilitar a vida dos assinantes de streaming,
para que não aconteça o que acontecia quando surgiu a televisão a cabo. A televisão a cabo, ela nos enfiava a goela abaixo uma série de canais que muitas vezes a gente nem entrava para assistir. E até por preconceito nosso, a gente perdia determinadas coisas que a gente certamente iria gostar. Então a ViewReview, ela nasceu justamente com esse propósito, para que você não tenha que perder tempo procurando, para que você não perca nada que você vai gostar, e para que a gente, obviamente, facilite a tua vida, para que você não tenha que ficar entrando em todos os aplicativos e pesquisando tudo que você acha que você pode gostar. Então o nosso propósito é trazer a tecnologia para facilitar a vida do nosso usuário, né? E mais uma vez, obviamente, pensando naquilo que eu respondi na pergunta anterior, ampliar um pouco a visão crítica do nosso usuário, fazer com que ele perceba determinadas nuances que uma audiência média talvez não tenha capacidade ou sensibilidade para perceber. E isso não é um problema, não, porque ela não estudou para isso. Mas a gente está afim de mostrar para ela que a produção cinematográfica, que a produção de conteúdo, ela tem tantos detalhes tão bacanas que só enriquecem a experiência, que eu acho que vale a pena citar nos nossos reviews. Olha, eu vou te dar uma dica, de quem esteve do outro lado da mesa já, tá? O mercado audiovisual, ele é formado por pessoas que construíram uma carreira. E é um mercado que faz o dinheiro girar com muita velocidade e uma enorme quantidade. Então, qual que é o problema do nosso mercado? Tem muita gente que é sentada em cima do cargo que ela tem. E não é por falta de competência. Ela foi muito competente para chegar até lá. Só que para que ela quer arriscar em algo disruptivo se ela entrega resultado nessa história, com o que ela já faz, sem arriscar? Entendeu? Então vira um pouco uma queda de braço. Acontece que as coisas estão surgindo tão rapidamente, as tecnologias estão cada vez mais inseridas de uma forma tão mais rápida, que se basear no que já aconteceu exclusivamente é um erro fatal. Então, o que eu acredito? Que as pessoas que estão entrando no mercado devem sim escutar essas pessoas que têm uma história, porque essas pessoas têm muito a ensinar. Uma pessoa que está entrando no mercado audiovisual tem muito a escutar, muito a escutar. Ela não pode entrar achando que, por ela ser de uma outra geração, ela vai saber disruptar aquele mercado simplesmente porque ela foi criada dessa forma. Não é isso que tem que acontecer. O ideal é juntar a experiência de quem já está há muitos anos no mercado com a capacidade de perceber o mundo, perceber as possibilidades que esse jovem que está entrando no mercado audiovisual tem. Se essa pessoa for capaz de unir essas duas coisas, ela tem muita chance de se dar muito bem no mercado em todas as funções. E aí eu digo, da função mais executiva quanto da posição mais artística. Eu acho que a fusão entre a experiência com a... Como que eu posso dizer? Com a capacidade de não se acomodar, de não se contentar. Eu acho que se for capaz de unir as duas, eu acho que esse profissional ela vai ter muita chance de trazer muito de tecnologia, mas trazer de muito conhecimento. É um mercado que está em transformação, mas é um mercado que fatalmente vai ter que rever os seus conceitos, mas não vai poder deixar de lado toda uma história que ele já construiu. Porque isso já aconteceu em outras vezes. Isso já aconteceu na época do rádio, já aconteceu na época do cinema, já aconteceu na época da televisão, está acontecendo no streaming e certamente vai acontecer em outras tecnologias que virão pela frente.